Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes, a nossa 26ª live. Eu sou o professor Alan Fernandes, licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultura. Gostaria de lembrar a todos que a partir de amanhã o vídeo desta live já estará disponível no YouTube, no nosso canal Projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Não deixem de se inscrever no nosso canal, cliquem no sininho para receber todas as notificações das nossas publicações no YouTube. Bom, é isso, pessoal. Bom, hoje a gente tem um prazer imenso de receber o professor Felipe Ribeiro. Felipe é mestre em História Social e Cultural pela UERJ, é doutor em História, Políticas e Bem Culturais, né, pelo CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, é professor de História da Universidade Estadual do Piauí. Felipe, boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje, trazendo uma temática que é importante para a gente refletir, né? Que a gente está num tempo de pandemia e pensar que as pandemias já existem aí há alguns séculos, né? E aí você traz uma temática saúde pública, política e trabalho. Doenças na Baixada Fluminense durante o século XX. E aí, para a gente só deixar registrado, Felipe é de Magé, aqui no Rio de Janeiro, né? Faz parte aí de Duque de Caxias, e é bacana demais a gente ver essa produção de história regional, que eu acredito que para você resgata uma história também pessoal, e isso é muito legal. Já conheço o seu trabalho. E assim, bem-vindo, Felipe, fica à vontade. Bem, boa noite para todos e todas. É uma alegria estar aqui no projeto Múltiplos Saberes. Queria, antes de mais nada, agradecer a todos que nos acompanham e, de forma muito especial, ao Alan e à Alessandra pelo convite. Né? São amigos, são colegas, né? Que já nos conhecemos já há algum tempo na academia, né? Tive a felicidade de trabalhar junto com a Alessandra e também de participar da banca do Alan, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui, né? E logo que foi feito o convite, né, a gente pensou muito na possibilidade de buscar compartilhar algumas experiências de pesquisa, né, que tivessem diretamente relacionada com as questões atuais, né? E eu diria que essas três questões, pensar saúde pública, pensar trabalho e pensar política, né, são questões centrais da nossa atualidade, e a gente acredita que um olhar em contextos já passados nos ajudam bastante para pensar questões atuais. E aí, para a gente só deixar registrar... Já podemos começar? Então, professor, já pode começar. Já coloquei aqui. O Felipe hoje nos trouxe uma apresentação, né, para poder facilitar também através da imagética, né, com muitas imagens, né, exemplificando o trabalho que ele vem fazendo, né, que ele escreveu na dissertação dele. Né. Gostaria também de agradecer por estar aqui conosco. Felipe, que me deu muitas dicas, né, como ele fez o parecer, né, da minha banca de examinação da minha monografia, né, para a apresentação da minha monografia na pós-graduação, me ajudou bastante, né, então gostaria aqui mais uma vez de registrar a gratitude que eu tenho, tá, pelos dois, né, tanto a Alessandra, que foi minha orientadora, quanto o Felipe, que foi o parecista, né, da banca de edição da minha monografia da pós-graduação. Muito obrigado mesmo, professor. Então, o senhor já tem
40 minutos, né, para expor a sua fala, e quem estiver nos ouvindo agora, nos assistindo, pode já fazer suas perguntas, que ao final a gente vai exibi-las aqui, vamos pedir ao professor para respondê-las. Bem, pessoal, então, mais uma vez, boa noite. É uma alegria, né, a gente estar aqui, poder compartilhar um pouco das nossas experiências de pesquisa. Eu vim trazer para vocês um pouco, na verdade, é um pouco que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, né, e trago aqui o tema saúde pública, política e trabalho, né, refletindo sobre doenças na Baixada Fluminense durante o século XX. Como o Alessandro e o Alan já disseram, né, eu sou natural de Magé, fiz minha formação acadêmica toda no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e estou há 1 ano e meio aqui no Piauí, na cidade de Parnaíba, né, onde sou professor adjunto da Universidade Estadual do Piauí, né. Então, aproveito para saudar todos e todas, sejam os do Rio de Janeiro que estão nos acompanhando, que são do Piauí e de todo o Brasil, né. Como eu disse, né, na verdade, essa reflexão partiu da minha pesquisa de mestrado, né. Tudo começou quando, a partir da minha monografia de graduação, a gente começou a entrevistar muitos trabalhadores e trabalhadoras têxteis, lembrando que a cidade de Magé era um importante polo têxtil durante o século XX, né, e tinham vários relatos desses trabalhadores e trabalhadoras mencionando a eleição de vereadores operários na Câmara Municipal de Magé. Tinham relatos muito impressionantes, né, de trabalhadores que diziam: eu votei pela primeira vez em 1947, não só pude votar pela primeira vez, como também pude eleger um colega de tear para a Câmara Municipal. Né? Então, a gente achou isso muito interessante, né? Nos instigou bastante, e fomos até o acervo da Câmara Municipal de Magé para buscar essas atas. Né? Tivemos acesso a um conjunto, ao acervo da Câmara, e aí o objetivo nosso era investigar esses operários à tribuna. Né? Em grande parte, a geração de trabalhadores que nós investigamos eram bastante ligados à militância comunista no município, né? E uma informação que também nos chamou muita atenção era que entre a eleição de 1947 e a eleição, lembrando que a eleição de 1947 foi a primeira eleição municipal após o Estado Novo, que foi um período autoritário, né, tendo à frente o presidente Getúlio Vargas, que durou de 1937 até 1945. Então, em 47 foi a primeira eleição municipal pós-Estado Novo. Então, a partir dessa eleição de 47 até a eleição de 1962, que foi a última eleição municipal antes do golpe civil-militar de 64, né, esses trabalhadores têxteis de Magé elegeram ao todo 11 mandatos na Câmara Municipal. Então, isso me chamava muita atenção, e desses 11 mandatos, 9 eram de pessoas que ou era trabalhador têxtil, ou já tinha sido trabalhador têxtil em algum momento da vida. Né? E detalhe, isso a gente está falando no âmbito da militância comunista. Se a gente fosse ampliar para outros operários, vereadores, a partir de outro espectro político, esse número iria aumentar. Né? Então, isso me chamou muita atenção, e nós fomos até o acervo da Câmara, consultando as atas, para desenvolver a nossa pesquisa. Né? E logo de cara, né, tinha um personagem que, de certa forma, foi central na nossa pesquisa, que era Irum Santana. Irum Santana era um médico, né? Ele nasceu em 1916 e faleceu em 2012. Ele já tinha publicado
um livro de memórias chamado... Na verdade, não era só um livro de memórias, era um livro em que ele fazia análises políticas e tinha uma parte, né, em que ele compartilhava um pouco de suas memórias. O livro era Brasil, País Sem Futuro, uma pergunta, Brasil, País Sem Futuro. Foi publicado, se eu não me engano, em 1997. Eu tive acesso ao livro ainda antes de eu entrar na universidade. E quando comecei a fazer minhas pesquisas, já na graduação, eu tive acesso ao médico Irum Santana, que gentilmente me concedeu uma entrevista. Né? E quem era esse médico? Né? Por que a importância desse médico no meu objeto de pesquisa? Já que eu estava pesquisando operários vereadores. É porque o médico Irum Santana foi um dos primeiros vereadores eleitos lá na eleição de 1947. Né? Ele chegou em Magé no início da década de 40. Ele era médico especializado no combate à malária, então ele era malariologista, né? E ele atuou intensamente na política local. Chegou a ser candidato a prefeito da cidade nos anos 50, né? E sempre manteve contato com a cidade durante um bom tempo de sua vida, né? Até mesmo mantendo uma clínica na cidade durante um tempo, fazendo consultas em casa, né? Então ele foi um personagem importante, tanto na história política da cidade, né? E convém lembrar também, né, a própria trajetória do médico Irum Santana, né, porque ele se forma em medicina em 1938, e ele é um dos fundadores da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Inclusive, até bem pouco tempo atrás, ele era o único fundador da UNE ainda vivo. Chegou, inclusive, a ser homenageado pela direção da UNE, tem, inclusive, essa fotografia, né? Salvo engano, foi, creio que um ano antes do seu falecimento, né? Então, esse personagem logo nos chamou a atenção. E, sobretudo, a partir da entrevista, né, que nós fizemos com ele, né? E aí, logo, eu queria destacar que o médico Irum Santana, junto com o operário Feliciano Costa, operário da fábrica Pau Grande, e o operário Agenor dos Santos, operário da fábrica Santo Aleixo, né? E o senhor José Muniz de Melo, que era um pequeno comerciante, mas já tinha sido trabalhador têxtil em Santo Aleixo também. Então, esses 4 foram os primeiros vereadores comunistas eleitos em Magé em 1947. Na verdade, eles foram eleitos pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, porque poucos meses antes da eleição, o registro do PCB foi cassado, né? E aí, nesse caso, é importante lembrar o contexto da Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética estava aliada aos Estados Unidos, né? Então, eles juntos foram fundamentais para o combate ao nazifascismo, né, no período da Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, nesse contexto, né, dessa aliança contra o eixo, né, foi que diversos partidos comunistas pelo mundo, aqueles que estavam com seu registro cassado, não era, sua organização não era autorizada, passou a ser autorizada, no caso do Brasil, por exemplo, né? Então, a partir de 1945, o PCB voltou à legalidade, porém, logo depois, já com o início da chamada Guerra Fria, né, e principalmente com o governo brasileiro, né, se alinhando com a política estadunidense, acabou rompendo relações com a União Soviética e também... por fim, acabou cassando o registro do PCB poucos meses antes da eleição. Então, a militância acabou fazendo um acordo com o PTB, né? Na verdade, essa prática ficou conhecida como o uso de legendas emprestadas, né? Isso foi uma prática muito comum
da militância comunista, sobretudo no período da clandestinidade, enquanto o registro do partido não era reconhecido. Então, eles utilizaram diversas legendas, né? No caso de Magé, em 47, foi o PTB, mas depois foram outros partidos, como PTN, PSB. Né? Então, esses vereadores foram eleitos em 1947, detalhe, numa Câmara Municipal de 13 vereadores, 4 eram comunistas. Né? E vale ressaltar que, inclusive, o primeiro suplente do PTB também era militante comunista, que era o Argemiro, que era trabalhador da fábrica de pólvora da Estrela. Né? Então, isso refletia, em grande medida, a organização operária na cidade e tudo mais. Porém, já no ano seguinte, em 1948, esses mesmos vereadores foram cassados, né? E caçados pelo seu discurso, né? Justamente por eles se assumirem enquanto militantes comunistas. Né? E eu estou fazendo esse panorama porque eu acho que é importante a gente pensar esse período. Né? E aí trago aqui, por exemplo, uma matéria do jornal Correio da Manhã, de novembro de 1946, né, e que começa a questionar, e aí já nesse caso, já com uma postura anticomunista, né, dizendo: não se pode perceber até agora de que meios o governo dispõe para normalizar o custo de vida. Não se pode perceber também até agora de que modo o governo também oporá uma barreira à epidemia comunista. E outro sim, de que modo resolverá o nosso equilíbrio social. Né? Em grande medida, o contexto da Segunda Guerra Mundial, né, primeiramente, uniu liberais, comunistas, né, pessoas das mais diversas linhas de posicionamento, né, todos democratas. Na verdade, foi uma aliança democrata contra o nazismo e contra o fascismo, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Porém, após a vitória dos aliados, né, essas diferenças entre liberais, socialistas, sociais-democratas começaram a se tornar mais evidentes. E aí se fortaleceu já um discurso anticomunista que é anterior ao período da Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse caso, o Correio da Manhã chama toda essa efervescência comunista, que de fato, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista consegue ter uma adesão muito significativa, inclusive com um candidato à presidência da República que chega a ter em torno de 10% dos votos, né? Elege Luiz Carlos Prestes como senador e 14 deputados federais, né? Então demonstrava a sua força, em grande medida, o partido, né? E um discurso contrário a essa militância começou a se fortalecer. Então, aqui a gente tem o jornal Correio da Manhã e, ao mesmo tempo, aproveito para trazer aqui, né, alguns trabalhos, algumas pesquisas que estudam esse contexto, em certa medida estudam esse contexto, né, e que essas expressões, epidemia comunista, como se fosse uma doença, né, apelidar locais de grande efervescência política e operária, chamar de Moscouzinho, né? Então, aqui, por exemplo, eu trago o livro que eu publiquei em 2016, Memórias da Moscouzinho, sobre os tecelões de Magé. Tem também o trabalho aqui de Diego Carvalho da Silva, né, um colega nosso, uma pesquisa sobre partidos e alianças políticas na Moscouzinho do Brasil. E a Moscouzinho é a cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, que foi a primeira cidade do Brasil a eleger um prefeito comunista, né? E também um livro do Rodrigo Rodrigues Tavares, que pesquisa uma outra Moscouzinha, que é a cidade de Santos, em São Paulo. Né? Então, isso aqui é só para a gente poder apresentar esse panorama, um pouco da efervescência política desse contexto pós-Segunda Guerra Mundial. E queria frisar, sobretudo, essa expressão epidemia comunista, porque na medida que eu comecei a aprofundar a minha pesquisa, e sobretudo na entrevista com o doutor Irum Santana, com o médico Irum Santana, e ele tendo chegado até a cidade de Magé para
combater a malária, né? E ele sendo militante comunista desde os 18 anos de idade, ou como ele mesmo disse na sua entrevista, que ele, em Magé, ele acabou unindo o útil ao agradável, porque ele dizia que era apaixonado por saúde pública, então foi para a cidade de Magé para combater a malária, né? E a malária estava assim, arrasando com a cidade, com vários óbitos, né? Isso a gente, inclusive, vai ver um pouquinho mais adiante na apresentação, né? E, ao mesmo tempo, ele apaixonado pela militância política e chegando na cidade de Magé com 4 fábricas de tecidos funcionando, né? Um movimento operário já com a trajetória de lutas. Então, como ele disse, buscou unir o útil ao agradável, né? Mesclando a atuação em saúde pública e militância política, né? Porém, durante a entrevista com o médico Irun Santana, que nós realizamos em 2006, ele como médico e técnico, né, da área, ele logo me fez uma advertência, porque sempre que eu mencionava sobre a malária, eu chamava de epidemia de malária, sempre usava esse termo. E aí ele disse na entrevista, só quero esclarecer sobre o ponto de vista técnico. Malária em Magé não era epidêmica, era endêmica litorânea, porque tinha malária endêmica do Oiapoque ao Chuí, né? Ele chegou a fazer vários registros na entrevista de casos em Santa Catarina, em Recife, em Salvador, por todo o estado do Ceará, em São Luís do Maranhão. Então ele faz vários registros dos casos de malária endêmica, e aí por isso que ele diz que é do Oiapoque ao Chuí, né? E aí ele prossegue. Acabada essa malária litorânea, ficou a malária da Amazônia Legal, né? E aí ele solta a pérola. A epidemia, na verdade, foi o comunismo. E aí a gente acabou rindo, né, no meio da entrevista, né? E aí foi interessante que, na medida que a gente depois, tendo acesso à matéria do jornal, né, que foi uma referência de outras leituras, né, de que uma matéria do Correio da Manhã fazia menção a uma epidemia de comunismo, né, foi por isso que isso acabou estimulando a gente a fazer um capítulo, né, da nossa dissertação de mestrado chamada de epidemia comunista, né? E o nosso objetivo, né, era exatamente pensar essa relação entre a chegada de um médico para combater uma doença, um surto de doença que era terrível na cidade, e juntamente essa relação com trabalhadores têxteis da região, lembrando que a cidade era um polo importante, e também a militância política, né? Então foi nessa espécie de bifurcação que a gente buscou trabalhar na nossa dissertação, né? E aqui eu trago, quem tiver interesse, né, de ter acesso à nossa dissertação, tem embaixo aqui o link, né? Então, o título Epidemia Comunista, a gente procura falar sobre os problemas de saúde pública de forma geral e em Magé especificamente, falar sobre a malária em Magé, né? A chegada de um médico comunista em Magé, né? Um pouco do olhar da polícia política, que também reforçou toda essa discussão, né? Porque tem um agente da polícia política que diz que a cidade está repleta de micróbios moscovitas e que precisava de um detergente, um desinfetante para acabar com isso, e que, segundo ele, esse desinfetante seria a Lei de Segurança Nacional. E aí nos chamava a atenção o quanto que expressões da área da saúde pública vinham à tona a todo momento, né? Sem falar também em algumas entrevistas com alguns trabalhadores, diria que de uma perspectiva, um comportamento político, na verdade, anticomunista, né? Sempre mencionavam, quando a gente perguntava como é que era a militância comunista aqui, o movimento operário aqui na cidade, e alguns mais resistentes a esse movimento dizia, meu filho, isso parecia uma doença, o comunismo parecia uma doença, e aí a gente meio que foi fazendo essas conexões, até pelas próprias expressões em diversas fontes, né, tanto
o agente da polícia política falando micróbios moscovitas, alguns trabalhadores falando em que parecia uma doença, né? Alguns jornais, como o Correio da Manhã, dizendo que era uma epidemia de comunismo ocorrendo no Brasil, né? E a própria brincadeira do médico Nuno Santana corrigindo, né, que eu não deveria chamar de epidemia de malária, mas sim endemia de malária, né? E dizendo que a epidemia era o comunismo, né, e que ele era um ator desse contexto, né? Então foi assim que surgiu. Então a nossa perspectiva aqui é de compartilhar um pouco essas experiências, né, inclusive com várias dicas, sugestões de desdobramentos, né? Queria deixar aqui registrado que, embora eu parta de uma pesquisa específica sobre a cidade de Magé, a gente procurou dialogar de uma forma mais ampla no nosso trabalho, e aqui na apresentação também a gente vai procurar dar uma outra dimensão, que a ideia é que pessoas de diversos outros lugares, que tenham outros objetos de pesquisa em outras regiões, também possam, de alguma forma, dialogar com esse trabalho, né, ter insights e perspectivas para as suas pesquisas, né? Então, logo um aspecto importante que a gente gostaria de destacar aqui, né, é a discussão sobre saneamento da Baixada Fluminense, né? E logo de cara eu faço questão aqui de dizer que o saneamento que a gente está abordando aqui para pensar o início do século XX não é exatamente saneamento básico, que é uma questão mais recente e atualíssima, inclusive um dos problemas graves da Baixada Fluminense, que é a falta de saneamento básico, né? O saneamento que a gente está mencionando aqui entre o final do século XIX e início do século XX, na verdade, tem muito mais a ver com a dragagem de rios, né? Era uma expressão muito comum que era utilizada, né, que eram os chamados rios apaulados, né? Que eles tinham muitos pedaços de árvores, né, e entre outras coisas, no seu leito, e que quando caía alguma chuva acabava transbordando, né, e alagando uma área significativa, né? E exatamente essas áreas alagadiças que propiciavam surtos de doença, né, malária, inclusive, né? Então é importante a gente destacar isso aqui, né, e meio que apresentar uma espécie de histórico, né, dessas políticas de saneamento na Baixada Fluminense, né? Lembrando que desde o final do século XIX, esses debates sobre a necessidade do saneamento da Baixada se intensificava na agenda política, né? Era uma região baixa, alagadiça, propícia à malária e outras febres endêmicas, né? E aí começam a surgir vários projetos buscando desobstruir esses rios, né? E a gente queria destacar, sobretudo, logo na primeira década, né, do século XX, já a partir de 1908, começam a ser registrados vários casos de malária, e isso demanda algumas políticas públicas. É importante a gente lembrar, tem registros, por exemplo, do início da fábrica Pau Grande, que era da companhia América Fabril, né, a mesma fábrica onde trabalhou o jogador de futebol Garrincha, né? Então, nessa fábrica, isso lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, há registros de que vários trabalhadores e trabalhadoras acabavam saindo eles iam em busca de trabalho, porém não permaneciam trabalhando na fábrica, em grande medida por conta desses problemas de saúde, né? Justamente por áreas alagadiças, por conta desses rios chamados apaulados, né? Então começa a ter uma série de políticas públicas nesse sentido para desobstruir esses rios. Faço um pequeno adendo aqui, estou utilizando a expressão Baixada Fluminense, não estou entrando exatamente no debate de quais cidades estão na Baixada ou não estão na Baixada, isso seria um outro debate, né? Não vou me propor fazer isso aqui, né? Mas é importante registrar que tanto na imprensa quanto na própria legislação em torno desse projeto de desobstrução de rios na Baixada Fluminense,
incluía basicamente o recôncavo da Baía de Guanabara, né? Em que diversas cidades que hoje muitos talvez não classifiquem como uma cidade da Baixada Fluminense, naquele momento, de uma forma genérica, era sim considerado no âmbito da Baixada Fluminense. Não vou entrar nesse debate, mas é importante a gente registrar, né? E aí a gente também a gente precisa demarcar, né, se a gente for pensar do ponto de vista político, né, houve uma liderança política muito importante, que é a do Nilo Peçanha, né, que assumiu a presidência da República em 1908, né, e logo procurou, no seu governo, criar a Comissão Federal de Saneamento da Baixada Fluminense, né? Muito embora no início não tenha recebido muitos investimentos, essa comissão, mas aos pouquinhos foram sendo desenvolvidos alguns trabalhos, né? É importante a gente destacar o papel político desse político fluminense, que é o Nilo Peçanha, né? Porque, em grande medida, ele dialogava com uma proposta de pensar a região da Baixada Fluminense como um cinturão verde, um grande celeiro, né, na produção de alimentos para abastecimento do estado do Rio e da então capital, que era a cidade do Rio de Janeiro. Então, a proposta do Nilo Peçanha dialogava bastante com isso, né? Vale lembrar que nós temos uma cidade na Baixada Fluminense em homenagem ao Nilo Peçanha, que é a cidade de Nilópolis, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Se a gente for pensar também, sobretudo, o município de Nova Iguaçu, com a questão da citricultura, né? Então havia um diálogo muito intenso, né, de estimular essas produções na região, né? Então aqui a gente tem algumas matérias de diversos períodos, né, que chamam a atenção para esse saneamento da Baixada Fluminense, né? E se a gente for pensar de uma forma mais complexa, toda essa questão da desobstrução dos rios, isso vai nos levar a um debate de questões graves e atualíssimas da Baixada Fluminense, que é o que a gente pode chamar tecnicamente de retinilização de rios e o aumento de sua vazão. O que a gente está chamando de retinilização de rios é tornar o curso do rio reto, né? O rio, naturalmente, ele é sinuoso, né? E na medida em que para conter a obstrução dos rios, busca-se deixá-lo reto, né? Isso acaba provocando problemas a médio e longo prazo, sobretudo em períodos de cheias, né? De muitas chuvas, né? Inclusive, eu quero fazer menção aqui que eu estou pegando emprestado vários debates dos nossos colegas geógrafos, né? Em especial ao professor Breguelé, né? Que tem trabalhos importantíssimos sobre a Baixada, né? E que essa é uma discussão que ele vem levantando bastante. Eu acho que é importante a gente trazer aqui para pensar questões de saúde pública e a Baixada Fluminense. Em grande medida, os diversos alagamentos que ocorrem na Baixada estão relacionados, em grande medida, a esses projetos de tornar os cursos do rio menos sinuosos e mais retos, mais retilíneos, né? Isso acaba aumentando a vazão, né? E com repercussões terríveis, sobretudo para as comunidades mais pobres, né? E aqui, só para a gente poder refletir mais sobre isso, aqui tem uma fotografia que eu peguei numa página do Facebook, Duque de Caxias que passou, né? E aqui tem exatamente aquele pontilhão que faz a divisa entre Vigário Geral e a cidade de Duque de Caxias, né? E veja só nessa foto o quanto o rio é sinuoso, né? Então, quando esses rios estavam obstruídos ou apaulados, o que acabava acontecendo? Toda essa região no entorno alagava, né? Depois a maré descia um pouco, mas ainda ficava uma região alagadiça, e isso propiciava
muitas doenças endêmicas, a malária, inclusive. Né? Então, a gente traz essa foto, né, que mostra o curso natural, ou mais natural, dos rios, e agora a gente traz uma foto recente, né, que a gente pegou no próprio Google, né, do mesmo pontilhão, e queria destacar aqui, sobretudo, né, olha o curso do rio aqui, o quanto ele foi retificado, né? Todas aquelas voltas que o curso do rio dava, elas foram, a partir de obras públicas, elas foram suspensas, né? E, obviamente, que essa política pública, se a gente for pensar a Baixada como um todo, né, é curioso porque, por vezes, durante vários projetos de saneamento da Baixada foram desenvolvidos pensando em desenvolver, foram desenvolvidos pensando em estabelecer uma política de produção de alimentos, aquele projeto lá do Cinturão Verde e tudo mais, né? Porém, na prática, acabou fomentando uma febre de loteamentos na Baixada Fluminense, né? Muitos com promessas de organização, né? E na prática isso acabou não ocorrendo, né? E a gente observa que tem vários bairros situados exatamente nessas indas e vindas naturais dos rios, né? E essas são as comunidades que mais sofrem quando tem cheia, né? E quando aqui, inclusive, a gente traz algumas matérias que ajudam a gente a refletir sobre isso. A maioria desses anúncios é da década de 1940, né? Com uma manchete: convertidas em loteamentos, terras da Baixada que se destinavam à lavoura. E aqui a gente tem desde projetos imobiliários para comprar lote em Vilar dos Teles, né? Caxias, futuro centro industrial, né? Parque do Imperador em Magé, fazendo inclusive referência, já que esse anúncio é da década de 50, né? Então 100 anos depois da inauguração da primeira estrada de ferro do Brasil, agora vai ter o Parque do Imperador em Magé, né? Anúncios do Jardim Gramacho, que tinha uma imobiliária chamada Companhia Imobiliária Gramacho, e fazendo propagandas de que todo homem que trabalha deve ter casa própria, né? E com vários anúncios e reportagens nos jornais cariocas, falando dos projetos que seriam desenvolvidos e tudo mais, né? E, obviamente, é importante a gente lembrar que até bem pouco tempo atrás, exatamente em Gramacho, funcionava um lixão, né? E quando a gente olha, por exemplo, esses anúncios e matérias de como seria, aliás, de como foi vendida a ideia do Jardim Gramacho, né? E na prática o que acabou acontecendo, né? Demonstra muito tanto de incompetência política, né? E por vezes também alguma má fé também, né? E que aí eu lembro um pouco do que o professor Ricardo Simões, professor Breguelé, menciona, né? Toda essa questão da febre de loteamento, da desorganização espacial da Baixada, a precarização, né? A desigualdade, né? Ele argumenta que tudo isso é um projeto. Isso não foi feito sem querer, isso foi um projeto. A gente precisa pensar nisso, porque, inclusive, boa parte dos problemas que a Baixada enfrenta hoje, devido à pandemia de Covid-19, tem a ver com essa estrutura precária, que não tem acesso à saúde básica, né? Entre outros equipamentos básicos de sobrevivência. Então, é importante a gente pensar nessas questões, né? E aqui também trago um anúncio, esse aqui de um trabalho da professora Maria Lúcia, né, Bezerra da Silva, Malu, né, sobre o Cidade Jardim Marajoara, né, aqui em Nova Iguaçu. Então, ajuda a gente um pouco a refletir sobre essas questões. E nesse nosso exercício, né, de pensar essas questões da Baixada, essas transformações da Baixada Fluminense,
eu acho que também dados importantes são os dados estatísticos populacionais. E aqui a gente traz dados da cidade de Nova Iguaçu, da cidade de Duque de Caxias e da cidade de Magé. Né? E aqui a gente observa a explosão populacional, né, que ocorre nessa região, principalmente a partir das décadas de 1940 e 50. Né, entre meados da década de 40 e início da década de 50, há uma verdadeira explosão demográfica na Baixada Fluminense, que a gente pode observar em certa medida nesses dados. Né? A maioria desses dados é oriunda do censo, do IBGE, né? Somente com algumas observações, sobretudo na década de 20, que a gente buscou em dados oficiais do estado do Rio de Janeiro, né, que faziam referência à população dessas cidades. Né? No caso da minha pesquisa, especificamente, pensando a cidade de Magé, logo de cara, né, eu acho que esse dado é muito impactante, que no intervalo de 20 anos, entre 1920 e 1940, a cidade de Magé aumentou muito pouco a sua população, passando de 18 mil, quase 19 mil habitantes em 1920, para 23.401 habitantes em 1940. Né? Então, esse baixo crescimento, ou irrisório crescimento, né, populacional ao longo desses 20 anos, né, eles devem ser refletidos, pensados, né, sobretudo as causas desse aumento irrisório. Né? Aqui eu, inclusive, gostaria de fazer mais uma referência aos colegas geógrafos. Eu lembro que minha primeira reflexão sobre esses dados populacionais da cidade foi numa disciplina, ainda na graduação, né, com o professor Eduardo Carol, que ele fez um projeto muito interessante. Ele dividiu a nossa turma em grupos. Cada grupo deveria escolher uma cidade do estado do Rio de Janeiro para fazer estudo populacional. Né? Então, a gente muito afoito e tal, e eu lembro que eu dizia para ele: professor, o que a gente tem que fazer? Ele: você só tem que escolher um município. Mas depois faz o quê? Ele: calma, traga na próxima aula, escolha um município e tragam para cá. Né? Eu, no meu grupo, eu fiz um lobbyzinho para a gente poder pesquisar Magé, como eu já tinha o interesse em pesquisar Magé, e o pessoal topou. Né? E aí, na aula seguinte, ele: traga os dados a partir dos censos. Né? E procurem acrescentar dados populacionais, mesmo fora do censo, para a gente ir avaliando. Né? E aí ele começou a estimular a gente o seguinte: estude década a década se a população aumentou, diminuiu, se aumentou muito, aumentou pouco, né? E aponte hipóteses para esse crescimento pequeno ou grande e tal. Né? E eu lembro que eu ficava angustiado nas aulas. Falei: não, professor, mas eu tenho que estudar para poder dizer. Ele: calma, você está fazendo uma hipótese. Então, a partir do seu conhecimento básico, prévio, tente indicar algumas possibilidades. Né? E ele ainda me provocava: você não é da cidade? Você não escolheu o município porque você é da cidade? Então, pense em possibilidades e tal. E eu lembro que, para mim, aquilo foi muito marcante para pensar a pesquisa, né? Que esse baixo crescimento populacional eu logo coloquei lá como uma hipótese, né? Eu coloquei mortalidade infantil. Né? E aí ele logo veio de cara e falou assim: você precisa pensar em outra hipótese, porque mortalidade infantil não é causa, ele é consequência de algum outro problema. Existe algum outro problema que provoca a mortalidade infantil. Então, começa a pensar mais e tal. Então, todo esse exercício do professor Eduardo Carol me levou a me debruçar mais sobre as questões da cidade e, principalmente, com a pista da questão da saúde pública. Né? E aí eu queria até trazer um dado que não está aqui na tabela, mas que torna ainda mais instigante todos esses dados. Né? Na revista do IHGB, por exemplo, né, tem um levantamento feito pelo Antônio José Caetano da Silva, e aí ele faz referências ao recenseamento de 1893,
ele aponta que a cidade de Magé tinha 24.611 habitantes. Então fica ainda mais impressionante, né, o fato de, no final do século XIX, a cidade tem em torno de 24 mil habitantes, em 1920 em torno de 18 mil, e em 1940, 23 mil. Né? E obviamente que a partir desse estudo a gente aponta como possibilidades ou como causas desse baixo crescimento, né, em grande medida, esses diversos surtos de doenças que ocorreram na cidade. A gente destaca alguns. Né? Primeiro é a varíola. Teve surtos de varíola muito fortes em Magé em 1908, 1911 e 1913. Né? Teve a chamada gripe espanhola, com aspas, que ela não veio da Espanha, né, mas foi assim que ficou conhecida, né, em 1918. A febre amarela, que teve um surto muito forte lá na década de 1930, e a malária, que na verdade a malária a gente nem optou em nem datar aqui, porque na verdade há diversos registros de malária na cidade desde o século XIX, né, e ao longo do século XX, mas eu diria que na década de 1930 e início da década de 40, esses dados eram impressionantes, com o número de óbitos muito expressivos. Né? Tem alguns dados preliminares publicados em livros locais, que era do Serviço de Estatística da Malária da cidade, né, que dão conta de que em alguns anos morreram 7 mil pessoas de malária na cidade. Ainda que possam ocorrer alguns problemas nesses dados, mas é um indicativo muito, muito instigante, assim, muito, muito poderoso, eu diria, para a gente pensar, né, um impacto de todas essas doenças na própria cidade, né, o quanto que isso mexia com a população e mexia com as perspectivas da cidade. E justamente nessa nossa busca, né, desses diversos casos que vinham ocorrendo, né, a gente encontrou um livro, né, chamado A Varíola em Magé, publicado em 1913. Né, a gente teve acesso a esse livro. Ele foi na Biblioteca Estadual de Niterói, né, na Sala Matoso Maia, e que hoje esse livro ele se encontra digitalizado e disponibilizado no Centro de Documentação e Imagem, o CEDIM, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que tem um campus em Nova Iguaçu. Inclusive, aqui embaixo tem o link do repositório, do RIMA, né, que vocês podem ter acesso a essa publicação. Ela foi redigida pelo médico Eduardo Portela, né, que ele era clínico e delegado de higiene em Magé, né, chegou também a ser administrador da cidade, né, também teve uma carreira política no âmbito estadual também muito interessante, né, e aí ele, nesse livreto, ele começa a registrar, tem os dados oficiais sobre a varíola em Magé, né, as questões, as dificuldades enfrentadas, né, e é importante também a gente pensar que dialoga em grande medida o próprio texto, né, com as questões da então capital, da cidade do Rio de Janeiro, que teve também surto de varíola, né, toda a discussão sobre a vacina, revolta da vacina e tudo mais. Né, aí o próprio Eduardo Portela diz que, diferente da capital, temos enfrentado menor resistência na cidade de Magé para o atendimento médico, para a vacina e tal. Mas aí tem algumas questões muito importantes, né, que isso foi nos levando a pensar questões para a cidade. Primeiro, um número expressivo de casos, né, e segundo também que, levando em consideração a própria profilaxia da época, né, se estabeleceu um local distante para receber os doentes da varíola, que também na época era chamada de bexiga. Tem alguns entrevistados que diziam os bexiguentos iam ficar em tal lugar, né? E esse tal lugar era chamado isolamento,
né, foi feita uma construção para recepcionar esses doentes de varíola, que fica, na verdade, entre a estrada, no que hoje é a estrada entre Santo Aleixo e Piabetá, então, numa região onde hoje é proximidade ali da Cachoeirinha. Então, ali foi organizado o que ficou chamado de isolamento. E é interessante que os moradores mais antigos, nas suas entrevistas, ainda chamam aquele lugar de isolamento, não chamam de Cachoeirinha ou outro bairro, chamam de isolamento, né? E aí tem várias questões para a gente pensar, sobretudo o impacto desses casos junto aos trabalhadores dessas fábricas, né? Lembrando que essas fábricas também eram um polo de atração de um intenso fluxo migratório, né, em busca de trabalho nessas fábricas, e é aí que esses dados populacionais mais nos intrigam, porque mesmo tendo um polo de atração, como as fábricas, e eram 4 fábricas, o cenário que se coloca é de que as questões de saúde pública eram gravíssimas na cidade, né? E é óbvio que isso também está relacionado, a gente faz questão de dizer aqui, a toda uma discussão que ocorre a nível nacional, né? Eu diria que essa discussão ela é catapultada, sobretudo na década de 20, né? Que tem todo um questionamento sobre política pública de saúde, né? Tem o papel dos sanitaristas, eles são fundamentais nessa discussão, mas eu diria que o grande debate dessa década de 20 é o seguinte, porque até então as políticas públicas na área da saúde ficavam muito mais sobre a responsabilidade dos estados do que como uma ação do governo central, quer dizer, do governo federal, do governo brasileiro. E a discussão na década de 20 era, para solucionar as questões, para enfrentar os problemas de saúde pública, é preciso ter uma política centralizada e organizada pelo governo federal. E não é à toa que logo no início da década de 30, né, é criado o Ministério da Saúde, né? E exatamente com uma perspectiva das políticas públicas serem organizadas e ter um investimento a partir do governo federal. Esse é um dado muito importante para a gente pensar, né? É lógico que chegou a ter algumas iniciativas anteriores à década de 30, né, buscando uma política nacional, mas eu diria que ainda eram ações ainda muito iniciais, como o próprio Serviço de Profilaxia Rural, que foi estabelecida pelo governo federal em 1918, né? Porém, se a gente for pensar para a cidade de Magé, esse mesmo serviço de profilaxia rural, que foi criado pelo governo federal em 1918, ele só chega na cidade de Magé, só é criado o serviço em Magé em 1933, então muito tempo depois, né? Então, é importante a gente pensar em toda essa relação, essa discussão mais abrangente para pensar a saúde pública, né? Outro episódio, outro surto de doença que foi causou muitas baixas na cidade, não só na cidade, mas em todo o país, inclusive o próprio presidente da República à época faleceu dessa doença, né? Que é a chamada gripe espanhola, né? Nós não temos tantos dados tão detalhados sobre essa doença na cidade, porém, mais recentemente, aí já depois da dissertação, né, a gente começou a buscar alguns dados cartoriais, e aí fica uma dica aqui interessante para as pessoas que tiverem interesse de pesquisar sobre as suas cidades ou outras regiões, né, que tem um site chamado Family Search, que tem, eu diria que é o maior banco de dados cartoriais, né, de registro, cartoriais que eu estou dizendo, registros de batismo, casamento e óbito, né, é o que tem maior acervo, né? Então, a partir desse site, você pode buscar
verificar primeiro se os livros cartoriais da sua cidade estão lá nesse banco de dados. No caso de Magé, tem esses livros digitalizados, e eu comecei a fazer o exercício de olhar a partir de outubro, novembro de 1918, e encontrei vários casos de, como está assinalado aqui, né, de causa-morte, gripe espanhola. Né? E aí, pensando mais propriamente as questões da cidade, né, o quanto que essas doenças afligiam o morador local e afligiam os próprios trabalhadores, né, tem uma questão muito interessante para a gente refletir, né, que envolve saúde pública, política e trabalho. A devoção a São Sebastião, que é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, né, esse santo, né, ele foi bastante cultuado, inclusive como protetor contra as pestes, contra as doenças. Né? E a gente observa que exatamente nesse período, né, em que, desde a gripe espanhola, depois febre amarela e casos de malária, no caso da cidade de Magé, e eu estou analisando mais especificamente um grupo de trabalhadores da fábrica Santo Aleixo, essa devoção se intensificou bastante. E aqui a gente tem, inclusive, um registro do jornal A Noite, de 1922, né, em que tem a trasladação de São Sebastião e das cinzas de Estácio de Sá e tal. Então tem toda uma cerimônia histórica e religiosa para a cidade do Rio de Janeiro, em que tem doações, né, para esse evento, e aqui tem a prestação de contas. E a fábrica de Santo Aleixo, representando seus trabalhadores, acaba efetuando uma doação. Né? E inicialmente eu não estava entendendo, né, na medida que eu estava começando a pesquisa, eu não entendia muito bem essa relação. Mas depois, vejam só, né, essa devoção a São Sebastião foi tão poderosa, que na década de 1940, quando um outro grupo empresarial adquiriu a fábrica Santo Aleixo, né, e aí nesse caso um grupo de Pernambuco, que é o grupo da companhia Otton Bezerra de Mello, quando eles adquirem a fábrica Santo Aleixo em 1941, né, e começam a construir a Vila Operária, e logo depois querem construir um templo religioso católico na Vila Operária, levando em consideração, inclusive, que a própria administração da empresa era bastante católica, a sua política social dialogava muito com a Igreja Católica e tudo mais, né? O dono da fábrica queria que a igreja fosse em honra à Sagrada Família, né? Porém, ele foi desautorizado pelos seus trabalhadores, né? E tem vários registros nesse sentido de que os trabalhadores faziam questão de que a igreja fosse dedicada a São Sebastião, né? Porque, segundo eles, foi nessa devoção a São Sebastião que eles conseguiram superar o período de vários surtos de doenças que ocorreram na cidade. Então, vejam só, né? Aqui a gente está propondo até uma análise assim, muito além do que a gente pode imaginar de uma doença. Então, tem questões culturais, questões religiosas, inclusive, que impactam sobremaneira a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? E aqui, nesse caso, o próprio dono da fábrica teve que recuar da sua posição, né? E, de fato, quando teve o lançamento da pedra fundamental da igreja, foi dedicada a São Sebastião, e depois, quando ela foi inaugurada, nos anos 50, né, foi exatamente a igreja de São Sebastião, porque essa devoção já vinha de vários anos. Né? E é interessante a gente pensar isso. Na década de 40, eles evocando uma memória de 20 anos atrás. Exato. Né? Então, acho que é um aspecto interessante para a gente refletir, para ver essas relações. Né? Já estou encaminhando
mais para o final, né, mas queria destacar aqui, tem outro acervo muito importante para a gente pensar sobre essas doenças, e nesse caso especificamente a malária, que é o acervo da Casa de Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz. Né? Lembrando o seguinte, que em 1939, o governo brasileiro criou o Serviço de Malária do Nordeste, e depois, em 1940, criou o Serviço de Malária da Baixada Fluminense. E na Fiocruz há um acervo riquíssimo desse Serviço Nacional de Combate à Malária. Né? E é interessante pensar o seguinte, tem desde registros, acho que tem fontes importantes, tanto na Fiocruz, como também no acervo de uma fundação estadunidense, que é a Fundação Rockefeller, que foi naquele momento, naquele contexto, foi uma parceira do governo brasileiro, e eu diria que, sobretudo, no Serviço de Malária do Nordeste. Né? Inclusive, essa fotografia aí, que a gente conseguiu no acervo da Fiocruz, é de agentes sanitários no combate à malária no Ceará. Né? E aí, inclusive, quero registrar aqui que tem várias pontes dessas pesquisas, porque o médico Irum Santana, né, que é um personagem importante na nossa pesquisa, logo que ele se formou em medicina, se especializou em malariologia, e ele foi contratado pela Fundação Rockefeller para atuar no combate à malária no Nordeste, no Serviço Nacional de Malária no Nordeste. Ele ficou no Ceará quase um ano, um pouco mais de um ano, porém acabou pedindo para retornar para o Rio de Janeiro, né? E logo que ele chega ao Rio de Janeiro, ele procura trabalho no Serviço de Malária da Baixada Fluminense, fala, eu queria um lugar para que eu pudesse ir e voltar no mesmo dia, pegar o trem e tal, né? E aí apresentaram Magé para ele. Né? E aí, como ele disse, quando ele viu lá aquele montão de fábrica, aquele montão de operário, né? E uma questão grave de saúde pública para ele enfrentar, ele se mergulhou nesse universo, atuando nas duas frentes, tanto em saúde pública quanto na militância política. Né? E aí é um ponto que eu queria destacar aqui, né, nessa pesquisa. Se vocês me perguntassem, né, toda essa relação que a gente está traçando aqui dessa experiência, dessa dissertação, né, da minha dissertação de mestrado, e eu queria chamar a atenção. A gente partia para pensar militância política, e sobretudo militância comunista relacionada com o movimento operário, com organização sindical, né, com mobilizações operárias e tudo mais. Né? E, a princípio, não se apresentava para a gente que questões de saúde pública implicassem nessa nossa análise. Né? E aí, na medida de pistas a partir da própria fala do médico Irum Santana e de outras falas, a gente começou a perceber outras questões. Né? E aí nos levou um debate sobre pensar, inclusive, mais nacionalmente, né, os graves problemas de saúde pública que o Brasil enfrentava. A gente já falou aqui, tem toda aquela crítica na década de 20, começa a ter políticas mais nacionais de combate às doenças, mas, obviamente, que os resultados não se dão de imediato, leva bastante tempo, né, e já tem vários estudos que apontam uma espécie de protagonismo da figura do médico na política. Né? E se a gente for pensar na cidade de Magé, né, e aí eu coloco aqui, acho que é interessante, né, da mesma forma que essa Câmara Municipal com 13 vagas, na eleição de 1947, né, das 13 vagas, 3 eram operários ou já tinham sido operários em algum momento da vida, a gente destacou lá no início, pensando a questão da militância e tal, essa mesma Câmara elegeu 3 médicos. Né? O doutor Domingos Belize, o doutor Radamés Marzulo e o doutor Irum Santana. Os 3 de correntes políticas distintas, diga-se de passagem, mas que o fato deles serem eleitos como representantes na Câmara Municipal dizem muito sobre a atuação deles no combate a essas doenças. O médico Irum Santana, sobretudo no combate à malária, né? E aí vale ressaltar que quando o médico Irum Santana chega a Magé no início da década de 40, isso combina também com o advento do DDT, que era um inseticida poderoso de combate à malária. Né?
E ele mesmo dizia, né, votava em mim não só quem era comuna, mas também vários clientes nossos, vários pacientes nossos que reconheciam o nosso trabalho, né? O doutor Radamés Mazulo chegou a ser médico de algumas fábricas têxteis na região, né? E o doutor Domingos Belize também atuou bastante, sobretudo na gripe espanhola e na febre amarela na cidade. Então, são pessoas que eram reconhecidas pela sua atuação em questões tão decisivas e tão prementes, sobretudo para os mais pobres. Né? Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Né? E aí, já encaminhando para o final, né? Eu acho que essas reflexões podem nos ajudar a pensar questões atuais. Né? Infelizmente, a gente está alcançando a marca de 98 mil mortes provocadas por Covid-19, e ainda com toda a subnotificação, né, em busca de vacina. Nós temos graves problemas sociais no Brasil, uma desigualdade social enorme, e eu fico bastante impressionado, sobretudo, que não tem nenhuma modulação no discurso, e eu diria que principalmente no campo liberal, né, que nem com uma tragédia dessa da pandemia eu percebo pouca modulação no discurso, né? Eu fico muito impressionado, e aí eu digo isso porque quando a gente pesquisa nos anos 30, por exemplo, a crise de 29, né, provocou uma mudança do discurso liberal, abrindo mão, inclusive, de alguns paradigmas do discurso liberal. Né? E agora a gente já vem de uma baita crise econômica, agravada ainda mais por uma pandemia, e quando a gente não observa, né, uma reflexão de repensar o próprio discurso, eu fico mais preocupado. Né? E, sobretudo, quando a gente pensa também na questão dos trabalhadores. A gente está num processo que chama-se de uberização do trabalho, que, na verdade, é uma precarização do trabalho. Vende-se que a gente vai ser o nosso próprio patrão, isso é uma balela. Na verdade, a gente está criando uma geração de pessoas que, infelizmente, não vão se aposentar. São os inaposentáveis. Infelizmente, o que a reforma da Previdência e que uma série de ações que estão sendo tomadas estão provocando, aliás, vão provocar. Isso o resultado mesmo, mais grave, vai se dar lá na frente. Problemas graves de um país já desigual. Né? E aí eu queria trazer aqui, sobretudo, né, uma frase do Paulo Lima, né, apelidado de Galo, que é uma das lideranças do movimento de entregadores antifascistas, que numa entrevista concedida à Rádio Cidadania da UFRJ, né, falando sobre a greve, né, o break dos entregadores, né, ele disse: nós somos os operários do nosso tempo. E fazendo uma relação na sua fala, na sua entrevista, com as mobilizações operárias do passado e se vendo como os operários de agora. Né, e que a gente tem questões que envolvem saúde pública, política e trabalho, questões super quentes e que estão relacionadas. Né? E vale lembrar que se hoje a gente está muito, digamos assim, a gente fica assustado porque parece que muita gente não está ligando para a Covid, né? Mas não vai demorar e vai começar a ter muitos efeitos sociais e mobilizações sociais a partir dessa experiência traumática da Covid-19. Né? E obviamente que não que a gente quer que isso aconteça, que na verdade isso é uma tragédia, mas inevitavelmente no processo histórico isso vai ocorrer, porque 100 mil mortos, e infelizmente a gente vai aumentar esse número por conta de incompetência, sobretudo, né, e principalmente do governo federal, na falta de planejamento e tudo mais. Né? Então, em grande medida, isso vai provocar diversas reações a médio e longo prazo. E é importante a gente refletir sobre isso. Né? Então, basicamente, essas são algumas considerações que eu queria apresentar aqui. Né? Faço questão de destacar que deixo aqui o meu e-mail, felipe.ribeiro@phb.esp.br.
Faço parte de dois grupos de pesquisa. Um é o NUPESIMP, o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Cidade, Memória e Patrimônio, que fica aqui na UESP. Eu sou um dos coordenadores do núcleo e também sou pesquisador do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho, o LENT. Né? Tem aqui o link também. E vale dizer o seguinte, né? O LENT, inclusive, está com um site com conteúdo atualizado semanalmente. Tem várias colunas, lugares de memória dos trabalhadores. Tem uma seção muito, muito bacana, que é o Chão de Escola, né, que procura relacionar ensino de história e mundos do trabalho, inclusive com várias abordagens sobre questões de saúde pública, a própria pandemia. Né? Então, esse foi a nossa proposta, né, de um diálogo, de uma conversa, e estou à disposição para dúvidas, comentários, questões, e agradecer mais uma vez pelo convite. Felipe, a gente que agradece por conhecer a tua pesquisa, e aí eu acho que é interessante a gente colocar, né, que a pesquisa dentro do âmbito da história local, ela é fundamental, né, para que se exerça aí as construções, né, da própria história, das próprias memórias, né, e as contribuições dessa produção de história para o próprio sentimento de pertencimento das pessoas da região. Né? Porque quando a gente desconhece a nossa história, o nosso local de existência, a gente tende simplesmente como é que eu vou te dizer? A invisibilizar esses espaços, né? Então, a tua pesquisa, ela é uma pesquisa que tem assim uma contribuição não só acadêmica, mas social e cultural para a região de Magé, né? E trazendo todos esses elementos para a gente, sobretudo da questão dos locais das fontes. Para nós que somos pesquisadores, é fundamental a gente ter acesso a esses espaços, né? Nesses arquivos, que é onde a gente vai encontrar essas histórias registradas e que estão adormecidas, e que a gente precisa aí dessa visão do historiador para que possamos trazer essas histórias à tona. Então, é excepcional a tua pesquisa com esse tipo de contribuição para a região. Claro que a gente respeita aí todas as normas técnicas, metodológicas, mas também tem a questão da afetividade, né? A gente não está tão distanciado assim. E, bom, eu acho que é interessante a gente pensar, e aí você colocou várias questões para a gente, né? A gente relacionar as questões de saúde pública, política e as relações de trabalho. Isso é fundamental porque a gente vê aí no decorrer de toda a sua fala como é que a gente tem um grupo de profissionais da área da saúde, que são médicos, né, que estão associados dentro de estruturas de pensamento, de correntes políticas diferentes, mas que estão vivendo uma mesma realidade no local onde eles estão trabalhando, estão exercendo as suas atividades junto a esse pessoal. Eu acho interessante, eu fiz uma série de anotações só mesmo para poder ponderar, e aí deixar que o Alan também faça o questionamento dele. Eu acho que é muito interessante a gente pensar, e aí eu acho que a minha fala basicamente é essa, de quão importante e quanto material a gente ainda tem para produzir sobre as histórias locais, sobre as histórias regionais. Os arquivos estão aí para que a gente tenha acesso a eles, né? E como a gente pode dar voz a esses agentes históricos que estão lá adormecidos, e conseguir traçar todas esses retalhos, né? Essa coxa de retalhos aí que a gente tem da própria história. O que eu gosto na tua fala é que você sempre parte, né, do macro e vai diminuindo até chegar no teu ponto de estudo, que essa história é mais localizada. Bom, dito isso, e aí a gente tenta vir um pouquinho mais para o nosso momento contemporâneo, já que você colocou lá a questão da uberização do trabalho, né? A gente pensar o quanto as pessoas ainda se deslocam da região da Baixada Fluminense, incluindo aí Magé,
para fazer as suas atividades laborais no Rio de Janeiro, na capital, né? E que em tempos pandêmicos, como esse fluxo de trabalhadores para a capital do Rio de Janeiro, ele diminuiu. E aí a gente pensa nas desigualdades, no empobrecimento dessa população, a carência de auxílios da assistência médica. A gente sabe que é uma região que tem uma carência. E aí, assim, só para a gente poder amarrar e fechar isso, eu gostaria só que você deixasse uma pequena colocação sobre a sua percepção desse tempo agora. O que você consegue visualizar disso, tendo não só o conhecimento histórico, mas também presenciando, porque a gente é testemunho ocular, tudo aquilo que a gente leu nos livros e que fez as nossas pesquisas. Eu também trabalhei em saúde pública, mas trabalhei em Portugal no século XIX, né, com a legalização da prostituição em Lisboa. Mas aí a gente pensar como a gente percebe isso hoje no nosso tempo. Queria que você pudesse fazer esse pequeno ponto, né, de como você consegue perceber isso, esses movimentos de trabalhadores, a questão da saúde, como é que você consegue ver isso nos nossos tempos? Beleza. Acho que a primeira coisa que é também importante a gente destacar aqui, eu queria fazer só uma menção, que, obviamente, aqui na apresentação, um pouco mais curta, a gente focou como exemplificação mais a figura dos médicos, né? E, no caso, sobretudo, naquela relação da própria composição da Câmara, ter uma expressividade desses médicos. Mas é importante a gente pensar que saúde pública envolve uma série de trabalhadores da área da saúde. Sim, né? sim. Isso não só hoje, como no passado também. Então, tem diversos enfermeiros e enfermeiras, né? Se a gente for pensar início do século XX, tem os boticários, né? Então, tem uma série de trabalhadores atuantes, né? E aí, nesse caso, com as políticas públicas de combate à malária, por exemplo, tem diversos agentes sanitários, agentes de saúde que foram treinados, como a gente viu na foto lá da Fiocruz, né? E todos esses profissionais são fundamentais para a gente pensar, essas questões, né? Bem, se a gente for pensar hoje, eu confesso que dados para a gente desanimar não faltam, porque infelizmente, né, que a gente, porque se fosse somente, mas o somente eu não estou dizendo que é pouca coisa não, tá? Mas se fosse só falta de planejamento, ou digamos assim, um governo ruim, atrapalhado, que não consegue se organizar e ponto, isso é uma coisa. Uhum. Né? Só que a gente tem um governo atrapalhado, que não consegue se organizar, que não soube conter a pandemia, né? E que ficou muito mais discutindo e sendo desrespeitoso, inclusive com as próprias famílias das vítimas, né? Mas não é só isso, é isso e mais toda uma desqualificação, né, da ciência, desqualificação do conhecimento científico. Né? E eu diria que esse talvez seja o maior problema que a gente tem a enfrentar. Né? Porque a partir do momento que a gente apresenta questões, faz debate e com dados sérios, pesquisa séria, e apresenta, e a pessoa fala, não, eu não gostei, não, porque... E aí sempre se a pessoa discorda, se você argumenta, aí a pessoa vai lá e começa a te colocar uma série de adjetivos imaginários, né? Isso é terrível, assim, eu não preciso ir longe, né? Outro dia, aliás, não foi outro dia, né? Já aconteceu algumas vezes, mas mais recentemente, né? A pessoa criticou uma postagem minha e falou o seguinte, pô, você bate sempre na mesma tecla, para que estudar tanto? Né? E eu diria, pô, hoje a gente está comemorando o dia do profissional da educação, né? E como bom professor, a gente repete a lição até aprender. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Né? Mas eu confesso que é algo difícil. E eu diria, assim, a impressão que eu tenho, lógico que eu estou aqui partindo de impressões,
né? Mas eu tenho algumas impressões que é o seguinte, um pouco do discurso da desqualificação do conhecimento científico, ele está muito relacionado, né, a uma rejeição, né, a ampliação das oportunidades nas universidades para quem até então não se imaginava nela. Né? E aí, nesse caso, passa, inclusive, por preconceitos, por racismo, inclusive. Né? Quando a gente imagina uma pessoa branca de jaleco, acha que é o doutor ou a doutora, e quando é uma pessoa preta de jaleco, a gente acha o que é da limpeza, ou que é enfermeiro ou enfermeira, né? É racismo puro aí. Né? Pode ser até um racismo consciente, ou, às vezes, em decorrência de toda uma estrutura. Mas e a gente precisa pensar nisso. Né? Porque, na verdade, a gente vê toda uma reação. Na verdade, a palavra talvez mais apropriada seja uma reação a políticas de inclusão. Né? Como se determinadas pessoas se sentissem donas de um determinado espaço. Isso vai ter um preço caro para pagar lá na frente, né, o Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, a gente vai pagar um preço muito caro. Né? E aí fica buscando desqualificar. E aí, assim, eu acho que, na verdade, o abismo é muito grande, porque quando você desqualifica o conhecimento científico, você abre brecha para qualquer coisa. Entendeu? A pessoa dá na telha e acha que tomar tal coisa faz bem, né? E aí vira algo surreal até. Irresponsável. Surreal e irresponsável. A gente está vivendo esse período, né? E aí o interessante é que a tua pesquisa, e aí eu já vou puxar um ganchinho aí para o Alan, que é bem também a área dele, é interessante que o médico, o doutor Santana, ele fala muito da tal da epidemia comunista, né? Não na epidemia nos nomes de doença, como a gente coloca a palavra hoje, mas uma epidemia da invasão comunista. Né? A gente está sendo invadido. E como é que esses discursos, né, eles ainda são perpetrados hoje? Porque hoje ainda a gente tem ouvido muito esse discurso e há pessoas que acreditam fielmente, né, como se a China não fosse autossuficiente, ela necessitasse realmente de estar invadindo, fazendo invasões, e aí de cunho militar ou de cunho ideológico. Por fim, a gente tem essa ideia ainda, e infelizmente muita gente está comprando essa ideia, e dentro desse contexto também a gente não pode esquecer as famigeradas fake news, que têm contribuído bastante, né, Felipe, para isso. E, bom, só para deixar isso mesmo registrado, eu quero passar só para o Alan, se ele tem algum questionamento, que a gente está já estourando no nosso horário. E, Alan, eu queria que você fizesse o professor Felipe, para a gente amarrar. Na verdade, eu não vou nem fazer questionamento aqui, porque senão a gente vai até as duas, porque o assunto me interessa nós três, principalmente o professor, então a gente vai embora, né? Mas assim, eu gostei muito de aprender bastante, né, com suas pesquisas. Como você sabe, até porque você fez o parecer final da minha monografia, né, da minha pesquisa da pós-graduação, então você sabe o quanto isso me interessa, já que eu pesquiso as direitas, né, o movimento anticomunista religioso por parte da Igreja Católica no Brasil, e eu também estudo essa década de 30, 20, 30, por aí, mais ou menos nessa esteira desse contexto aí. E assim, eu fiz várias ponderações de acordo com o que você foi falando durante a sua exposição. Eu achei interessante, né? Eu até anotei aqui essa ideia de como a Baixada Fluminense, ela sempre foi colocada, isso foi um projeto, né, como foi colocado aqui, como numa posição de subserviência para a capital, né, o Rio de Janeiro, que foi capital também do Brasil, em grande parte do século XX até 1960,
e como a Baixada Fluminense foi colocada, né, em segundo plano, sempre como celeiro, né, como aquela que deveria abastecer, né, a cidade, a capital, né, a região, a urbis, né, a região metropolitana. E com relação ao saneamento, né, eu até anotei aqui também que essa ideia de retinilização dos rios, né, acaba aumentando a vazão do rio, portanto, o aumento das enchentes, né, os problemas que acabam se sucedendo a partir daí. Eu coloquei que esse progresso, né, bem entre aspas, esse desenvolvimento, ele sem planejamento, ele é destrutivo, né, porque acaba destruindo a próprio objetivo desse pseudo-progresso, né, essa retinilização, e como isso é grave. Ainda hoje, cena trágica, né, com a baixa maré, a gente conseguiu ver todo o esgoto da Barra da Tijuca sendo lançado para o oceano, né, o mar azulzinho, aquela língua negra, que é gravíssimo, né, algo que está aí numa região que é considerada desenvolvida, né, economicamente, a região da Barra, ali no Jardim Oceânico, né, então todo o saneamento, né, a não saneamento, né, o esgotamento das casas, das residenciais, das grandes mansões, né, dos grandes condomínios, daquela região ali sendo jogada no oceano, né. Então é aquilo, né, a gente acaba pesquisando assuntos da década de 30, 40 e 50, e a gente vê hoje em dia como esses assuntos eles acabam ainda permanecendo, né? São as permanências na história, né? Então, assim, professor, gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso projeto, né? Múltiplos Saberes. Foi uma honra ter essa aula aqui, revê-lo, tá? Foi uma aula de verdade, né? Que o senhor foi passeando, né? De forma bem didática, calma, tranquila, sobre os assuntos mais pertinentes e, assim, foi extremamente explicativo, né? Todas as pesquisas, todos os dados que você trouxe aqui para a gente, exemplificando através dos slides. Muito obrigado, tá bom? Pô, eu que agradeço, né? Assim, eu acho que teria só mais um tempinhozinho? Rápido? Sim, pode falar, Felipe. Não, porque assim, eu acho que são questões importantes para a gente pensar. Assim, eu como historiador social, né? A gente procura exercitar um olhar, né, para pensar fora da caixa, as coisinhas fora da caixa, né? Porque eu poderia, por exemplo, pesquisar militância comunista, só pensar aspectos mais políticos, institucionais, ou pensar em alguns aspectos da experiência dos trabalhadores, como greve, por exemplo. Isso é um elemento, mas a história dos trabalhadores e das trabalhadoras não é somente fazendo greve. Eles trabalham, eles se divertem, eles se alimentam, eles convivem, tem várias questões para a gente abordar. Então tem a questão do lazer, tem a questão da saúde, né? Tem a questão do trabalho, tem a questão das suas relações religiosas e tudo mais. E aí eu queria só dar alguns exemplos que acho que ajudam a gente a entender, porque o nosso objetivo é compreender a complexidade das relações. Então, por exemplo, nesses casos, tem registros, por exemplo, no Centro Espírita União, Amor e Caridade, que é um centro espírita que tem na cidade, tem registros no seu próprio livro histórico, que conta a história da instituição, de que no período da febre amarela, né, eles perceberam um aumento significativo de frequentadores do centro. E eles fazem questão de ressaltar de pessoas que estavam super atemorizadas com as mortes, morte atrás de morte por conta das doenças, né, e as pessoas iam à missa e logo depois iam ao centro espírita, seguidamente. Então, se eu fosse olhar em caixinha, né, eu diria, não, quem vai na missa não vai no centro, quem faz isso não faz aquilo. E isso é muito perigoso. Isso é perigoso, eu diria que não é só para quem pesquisa, não, mas para quem analisa a realidade, em caixinhas, vê só o mundo a partir do seu próprio umbigo. Então, isso é muito ruim, né?
quando a gente fala, por exemplo, desse discurso que tem hoje anticomunista e tudo mais, né, e sobretudo de pessoas que não conseguem nem dizer o que é comunismo, né, então é complicado, sim. Mas, por exemplo, eu tenho trajetórias na minha pesquisa, né, eu tenho um pastor da Assembleia de Deus que foi candidato com os comunistas, por exemplo. Eu tenho um fundador da Igreja Batista que ele foi eleito com um santinho, com versículos bíblicos, né, e era militante comunista, né? Então, assim, a realidade social é muito mais complexa. Só que aí... Desculpa. Pois é, Felipe. E aí eu acho que é interessante pegar só um ganchinho da tua fala para a gente amarrar e a gente pensar o seguinte. Não está desassociado, né? As relações em si, elas não estão desassociadas. É o que eu sempre digo para os meus alunos, é que a história, ela está toda conectada, não dá para pensar ela em fatos isolados, né? Você pensar numa análise aqui, outra ali, e não relacionar esses fatos e esses acontecimentos. Perceba que o pessoal que está lá no chão de fábrica, nas fábricas têxteis, de Magé, era um pessoal que não estava desassociada das suas próprias relações, né, cotidianas. Né? Eu acho que isso é importante a gente sempre deixar claro para os nossos alunos, senão fica aquela coisa muito específica, sem olhar para os lados, né? Sem fazer todas as conexões que são necessárias para o entendimento, e aí o que a gente sempre fala da questão de análise de conjunturas, né? Vamos perceber o que está no entorno, a gente parte lá do macro e vem descendo, e isso é importante para que a gente possa produzir um trabalho de qualidade, né? E um trabalho que tenha realmente um significado e uma contribuição social. Nós que somos pesquisadores da história social, né? Eu acho que isso é fundamental e a tua pesquisa ela é justamente isso. Ela traz para a gente esses elementos, pesquisa fantástica e que, assim, eu hoje só tenho muito que agradecer, já tinha te feito o convite antes, bem no comecinho do projeto, e agora você conseguiu vir, né, conversar com a gente um pouco. Então, assim, Felipe, eu só tenho que te agradecer muito, muito, muito. Espero que você esteja aqui com a gente num outro momento para a gente conversar mais. Ótimo, ótimo. Eu agradeço imensamente, né? E, assim, como eu falei antes da gente começar, né, estava um pouco com aquele frio na barriga, que eu sou novato de live, então, para mim, é novidade. Nós também. Pô, mas vocês já fizeram 26, eu não fiz nem, não passei nem na primeira mão ainda. Então, obviamente que a gente fica, tem uma adaptação a essa nova realidade, então a gente espera que esse debate possa ter sido produtivo para quem está nos assistindo ou vai nos assistir posteriormente com vídeo no YouTube, né? E lembrando que, assim, o nosso esforço, né, muito embora a gente parta de um objeto de pesquisa específico, a gente parte de cenários específicos, de um lugar específico, mas a gente está problematizando e pensando questões para além desse lugar específico. Né? Eu estou analisando os trabalhadores e as trabalhadoras de Magé, né, mas que a gente acredita de que esse esforço, né, pode estimular insights e análises e debates e questões para analisar outros locais, assim como acontece comigo, quando eu leio trabalhos de outros colegas sobre outros universos e me inspiram profundamente para pensar o meu objeto específico de pesquisa. Então, eu acho que pesquisa se faz de forma colaborativa, eu acredito muito nisso, né? Então, tanto é que a minha pesquisa não seria o que é se eu não tivesse tantos colegas que colaboraram, e eu também colaborando, a gente trocava, compartilhava entrevistas, fontes, né? Eu acho esse papel fundamental, né? E só mais uma coisa que eu queria registrar aqui, né, já para terminar, que é o seguinte: nós, como historiadores sociais, né, a gente faz todo o esforço de pensar fora da caixa, de ver a complexidade, né, e tem algumas trajetórias, algumas histórias que a princípio são aparentemente incoerentes, estranhas, ou que não combinassem dentro daquela lógica das caixinhas que a gente faz, né? Mas eu considero fundamental, né, embora a gente tenha toda essa sensibilidade para pensar a história social, grupos sociais, né, para a gente enfrentar problemas concretos,
através de políticas públicas, certo? Através de ações do Estado, que no caso do Brasil, mais do que tudo, o Estado tem um papel central, sobretudo para enfrentar as desigualdades, porque o discurso do Estado zero vira as costas para a desigualdade na prática, certo? E, obviamente, que eu não estou defendendo aqui que tem que estar o Estado em tudo, mas o Estado tem um papel central, né? E para ter esse papel central, a gente tem que ter, à frente do Estado, lideranças, né? Não só competentes, né? Mas preparadas e que dialoguem com gente séria e conhecimento científico sério, para pensar mesmo metas a se alcançar, questões para se enfrentar, né? Então, a gente tem um baita trabalho pela frente no campo tanto da educação, eu como professor, né? E a gente também pensar enquanto produção de conhecimento, produtores de conhecimento, cientistas, né? Para que, de fato, o que a gente discute, né? Contribua ou vire política pública. Essa conexão isso tem com que certeza. Tem que ter, né? tem que ter a todo momento, com certeza. Felipe, gratidão, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Até a próxima. Beijo grande. Muito obrigado, viu? Um abraço para todos e todas que estão nos acompanhando. Tchau, obrigado, tchau. Obrigado, Alana. Tchau, tchau. É isso, Alan. Tchau. Mais uma live, né? Mais uma live sendo fechada com sucesso. Agradecer a todos que estiveram conosco, não é? Agradecer a todos que estiveram conosco hoje assistindo o professor Felipe Ribeiro, deixando aqui, claro, o nosso jabazinho, né, com o nosso espaço Múltiplos Saberes, preparatório Enem, preparatório militar, reforço escolar e preparatório egresso no magistério público, tá? Então, está lá disponível o nosso espaço para vocês. Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau, pessoal.